Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre triângulos, ângulos internos e ângulos externos. Vamos relembrar alguns ângulos especiais. Nessa imagem a gente consegue ver quatro ângulos, quatro desenhos. O primeiro é chamado de ângulo reto. E aí nós temos uma simbologia especial aqui para o ângulo reto, lembrando que a medida dele é de 90 graus. Ângulo reto. Eu sei, dá uma vontade de chamar esse aqui de baixo de ângulo reto, mas não, ele tem um nome especial, que é o ângulo raso, e ele mede 180 graus. Então, essa é a diferença, ângulo reto, ângulo raso. Ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus, e ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Agora que lembramos, vamos continuar. Muito bem, na atividade da página 71, vocês teriam que construir um triângulo qualquer. E nesse triângulo, vocês teriam que seguir a atividade e construir, então, a soma dos ângulos internos desse triângulo que vocês fizeram. E aí nós chegamos a uma certa conclusão. A hipótese é de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. A gente acabou de ver que 180 graus é um ângulo raso. Mas será que isso é verdade? Na semana passada, vocês fizeram um experimento da página 71 e hoje a gente está aqui para comprovar que realmente dá certo, sim. Olha só, eu pintei cada ângulo desses triângulos de uma cor diferente para a gente conseguir visualizar melhor. Então, olha só o que nós vamos fazer. Aqui no meio, nós vamos cortar. Isso mesmo. E aqui no meio também. Para que isso, professora? Ficou tão bonitinho, né? Mas veja, o objetivo é a gente separar esses ângulos aqui. Separamos, ficou bonitinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar os ângulos internos de modo que formem o ângulo que a gente quer provar. Então, vamos lá. Juntando os ângulozinhos, olha só, vai ficar um ângulo bonitinho aqui. Que ângulo é esse mesmo que acabamos de ver? Um ângulo raso. Se eu virar aqui, fica até melhor, né? Pra gente conseguir visualizar. Então, um ângulo de 180 graus. E você pode fazer essa experiência com qualquer triângulo que sempre vai dar certo. Não importa o tipo do triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai ser igual a 180 graus. Soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Aí tem aquela musiquinha, né? 180, 180, 360, ou seja, meia volta é igual uma volta inteira. E a conclusão é que sim, é verdadeiro. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, não importa o tipo de triângulo que você construísse, seria sempre igual a 180 graus. Já falamos sobre ângulos internos, a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Agora vamos falar sobre os ângulos externos. Então, nós temos aqui representado por letras minúsculas com acentos ângulos internos. A letra maiúscula, conforme a gente já viu, está representando os vértices. E aqui eu vou representar os ângulos externos, essa complementação aqui, ó, do ângulo interno até fechar 180 graus, que é um ângulo raso. Então, aqui, posso chamar, por exemplo, de ângulo X. Pode ser, né? Aqui, posso representar com ângulo Y. Ângulo Z. Eu desconheço o valor numérico, mas eu sei que a soma desse ângulo interno com esse ângulo externo vai formar 180 graus. Isso vale para os outros dois ângulos também. Então, escrevendo isso, nós vamos ter que ângulo interno mais ângulo externo é igual a 180 graus. Então, nós dizemos que esses ângulos são suplementares. Então, ângulo interno e ângulo externo juntos somam 180 graus.
Tem algo importante para a gente verificar agora. Muito importante, gente, olha só. Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Isso está escrito lá na página 72 do livro. Claro que vocês já entenderam tudo que eu falei, né? Não? Não tem problema. Vamos analisar. Pode ser qualquer triângulo, tanto faz. A medida de um ângulo externo, já sabemos o que é, sempre vai ser igual à soma, continha de mais, né? Então, a junção das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Essa palavrinha aqui normalmente causa um pouquinho de estranheza, mas quando diz não adjacentes, quer dizer que não está do lado, não está próximo, ou seja, lá do outro lado. Então, a soma daqueles outros dois ângulos vai ser igual ao ângulo externo. Não entendeu nada ainda? Não tem problema, eu vou mostrar um exemplo prático. Então, temos aqui um triângulo qualquer, ok? Nós temos aqui os vértices marcados, A, B e C, e eu vou dizer que esse ângulo aqui, nós temos 80 graus. Esse ângulo interno B tem 60 graus. Se eu quisesse saber esse ângulo interno, fácil, né, gente? É só somar isso aqui e ver quanto falta para fechar 180. Mas, na verdade, eu quero descobrir qual é a medida do ângulo externo aqui em relação ao vértice C. Lembram da premissa que a gente acabou de ver? Então, vai ser o quê? Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Primeiro, quem seria o ângulo adjacente ao X aqui nesse caso? Quem seria? Seria o ângulo C. Esse é o adjacente, que está perto, próximo, junto. Agora, quem não é adjacente a ele? Quem está lá do outro lado. Então, esses dois ângulos aqui. Segundo o que a gente acabou de ver, então basta somar esses dois valores e a gente vai obter o valor do X. Sério, professor, é só isso mesmo? Sim. O ângulo externo X vai ser igual aos ângulos não adjacentes, ou seja, 60 graus mais 80 graus. Quanto é 60 mais 80? 140 graus. Quer dizer que essa medida aqui, ela vale 140 graus. E claro, por definição, como a gente já sabe, aqui a soma dos ângulos internos igual a 180. E também o ângulo interno mais o ângulo externo, eles são suplementares, ou seja, juntos eles formam 180. Se esse aqui vale 140, quanto vale C? Quanto vale? É só ver quanto falta para fechar 180. 180 graus menos 140 graus dá quanto? 40 graus. Portanto, esse ângulo C vale 40 graus. Fácil, né, galera? Continuando, temos mais uma informação importante, que diz que o maior lado está sempre oposto ao maior ângulo. Nesse triângulo ABC que eu coloquei aqui, quem é o maior ângulo? Vejam que nós temos aqui dois ângulos que são iguais, né? 30 graus. E nós temos esse ângulo B que vale 120 graus. Então, é o maior ângulo interno, certo? Então, basta olhar quem está lá do outro lado. Quem está oposto a esse ângulo. Só pode ser esse lado aqui. Como que a gente faz para dar um nome, então, para esse lado? Basta colocar as extremidades. Começa em A, termina em C. Lembre, sempre em ordem alfabética. Então, o maior lado do triângulo ABC, nesse caso, vai ser quem? É igual ao segmento AC, que é o lado AC. E é só isso. Então, basta olhar o maior ângulo que a gente encontra o maior lado.
Ah, prof, mas eu tenho o lado e não tenho o ângulo. Tudo bem, vale para o vice-versa. Então, se a gente tivesse essa medida e não tivesse o ângulo, bastava olhar aqui o lado oposto. Fácil. Agora eu tenho um desafio para vocês. Vamos ver aqui. Então, eu tenho um triângulo e eu quero saber a medida de x. A medida de x é esse ângulo aqui. Vejam que a única informação que eu tenho de ângulo interno é o quê? 50 graus. Então, como que a gente pode fazer para descobrir a medida de x? Vejam que o x é um ângulo interno, então, como eu não tenho nada de ângulo externo aqui para me dar uma dica, eu vou verificar os ângulos internos. Eu sei que a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180 graus, então eu posso fazer x, que é esse ângulo aqui, né, o ângulo interno, mais esse ângulo aqui também é ângulo interno, 50 graus, mais esse outro ângulo aqui, prof, mas eu não tenho nenhum número. Ah, mas agora eu lembrei, então, que esse símbolo indica o que mesmo? Ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, certeza que aqui é 90 graus. Resolvo sem problema. Então, eu sei que aqui vai dar 180 graus. E olha só que legal, formar uma equação. Como que eu faço para resolver? Começo somando esse povo aqui, ó. Então, vai ficar ângulo x mais 50 mais 90 dá quanto? Dá 140 graus, igual a 180. Muito bem. O x não está sozinho, então o 140 tem que passar para lá com a operação inversa. Nós vamos ter o quê? 180, que fica no mesmo lugar, e o 140 está somando, vai passar diminuindo. Fazendo as continhas, nós sabemos que 180 menos 140 é igual a 40 graus. Então, nós podemos dizer que x é igual a 40 graus, e essa é a resposta. Simples e fácil. Mais um desafio agora um pouquinho mais complexo. Então, olha só, nós temos os ângulos internos indicados pelas letras x e y, e nós temos apenas um ângulo aqui, que é um ângulo externo suplementar a y. Como que a gente pode resolver para descobrir os valores de x e de y? Vamos ver. Vamos começar com o valor de x. Eu posso dizer o seguinte, eu posso utilizar a ideia que a gente viu no comecinho do vídeo. Que ideia é essa? Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, eu tenho um ângulo externo, e se eu somar esses dois que não são adjacentes aos 134 graus, eu vou ter, então, uma medida para descobrir o valor de x. Então, eu posso dizer, nesse caso, que a soma desses dois, ainda não sei, né? Mas posso dizer que a soma desse x com esse x vai ser igual a quanto? A 134. Certo? Muito bem. Resolvendo, quanto é 1x mais outro x? 2x, igual a 134. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 134 para dividir por 2. E aí, a gente vai descobrir qual é o valor de x, né? Metade de 100 é 50, metade de 30 é 15, já deu 65. Metade de 4 é 2. Então, descobrimos que x vale 67 graus. Muito bem! Mas quanto vale y? Ainda falta descobrir isso, né, gente? Como é que a gente pode saber quanto que vale y? Ora, muito simples, muito fácil. Vamos fazer o seguinte, para descobrir o valor de y. Eu sei que o y mais 134 é igual a quanto?
se eles são suplementares. Então, vai dar quanto, gente? 180 graus. Como que eu faço para resolver? O y fica sozinho, o 180 fica no mesmo lugar, o 134 vai passar diminuindo, y vai ser igual. Agora, vamos fazer uma continha. 180 menos 134 vai dar quanto? 46 graus. Então, nós conseguimos descobrir o valor de x e o valor de y. X é igual a 67 graus e y é igual a 46 graus. E se a gente fizer a soma para ter certeza, né, prova real, vai ficar 67 mais 67 mais 46, que é exatamente igual a 180 graus. Espero que tenham gostado um pouquinho mais sobre triângulos. Um abraço e até a próxima!